E hoje, no nosso 17º dia dos caminhos da evolução, eu quero trazer para ti o entendimento de que ao longo da caminhada, alguns escorregões vão acontecer. E por que que isso é tão importante de ser visto? Por que que isso é tão importante de ser sinalizado? Porque a gente, posso dizer eu, tinha em mente de que a partir do momento em que eu estou trilhando uma caminhada evolutiva, de que a partir do momento em que eu estou caminhando, trilhando uma caminhada de autoconhecimento, de desenvolvimento, de transformação, uma caminhada espiritual. Essa caminhada seria linda, só flores, alegria, divertimento, e não é bem assim. Ao longo do nosso trajeto, muitos desafios se apresentam. E eventualmente a gente pode escorregar, cair, se sujar e se lambuzar inteirinho. E o que que isso significa? Significa que todas as vezes em que a gente cai, a gente não pode ser definido, não pode se permitir ser rotulado por as nossas quedas. Cair, escorregar, faz parte do nosso aprendizado. Faz parte do nosso caminho como seres humanos em aprendizado, em crescimento, em desenvolvimento, em evolução. Quando a gente cai, significa apenas que nós estamos tendo da vida um reforço, como se fosse uma aula extra, que nos traz a possibilidade de olhar para tudo que nós já aprendemos. Porque cada vez que nós caímos, nós recebemos a oportunidade de nos levantarmos novamente. E como diria o nosso velho Rocky Balboa, não importa a quantidade de vezes em que tu te levanta, o quanto tu é capaz de bater, e sim o quanto tu é capaz de acolher tudo aquilo que a vida te traz, ou seja, as porradas que a vida te traz. E embora ele tenha trazido isso dentro de um entendimento extremamente agressivo, como é o filme, a gente precisa trazer isso para a nossa simbologia. Precisa trazer isso para o nosso entendimento, para a nossa realidade atual. Olhar, viver uma caminhada evolutiva, uma caminhada de mudança, uma caminhada de transformação não significa que nós estejamos atingindo a perfeição e que nós já tenhamos aprendido num passo de mágica. Muito pelo contrário. Significa que nós estamos em constante aprimoramento. E que todas as vezes em que nós caímos, aquilo não nos define. Por quê? Porque nós temos duas escolhas. Ou ficarmos lá, atirados no chão, ou nos levantarmos, nos ajeitarmos e seguirmos a caminhada. E eu tenho certeza que ao longo da tua vida, tu já teve várias quedas, vários escorregões. E talvez esses escorregões tenham te trazido medo, tenham te trazido incerteza se aquele caminho era o caminho certo, tenham te trazido questionamentos da tua capacidade de seguir adiante. E eu te digo, segue. Porque todos os desafios e todas as vezes em que a gente resbala, em que a gente cai, em que a gente escorrega, são apenas oportunidades que a vida nos traz de reconhecer o quanto nós já aprendemos e o quanto nós somos capazes de nos reerguer a cada tombo, o quanto nós somos capazes de nos colocarmos de pé, mesmo diante dos desafios. Porque se fosse para a gente simplesmente ter uma caminhada linda, maravilhosa, colhendo flores pelo jardim, não seria evolução, a gente não mudaria de fase, a gente não cresceria, a gente não aprenderia, não se desenvolveria. Porque o ser humano não cresce na zona de conforto. O ser humano não se aprimora na zona de conforto. Na zona de conforto, o que o ser humano faz? Desfruta e se acomoda. E isso faz parte da natureza humana. E quando a gente tem esse entendimento, quando a gente tem essa percepção, a gente começa a reconhecer que tudo aquilo que a vida nos oportuniza são processos de aprendizado, crescimento e evolução. E que mesmo eu escorregando, aquilo não me rotula, aquilo não me define. Muito pelo contrário. São as quantidades de vezes em que eu escorrego e que eu me levanto que mostram a minha capacidade de resiliência, de resistência, de perseverança na caminhada.
Ou seja, vou errar? Vou. Vou me descuidar? Vou. Vou cair? Vou achar que eu não aprendi nada? Vou. Mas todas as vezes em que isso acontecer, qual é a minha função? Qual é a determinação que a vida me traz? Segue, continua, avante, à frente. Te coloca de pé de novo, veste, traz contigo todas as ferramentas que tu já construiu, te apropria de todos os teus alicerces internos e continua caminhando. Continua aprendendo, continua evoluindo. Não deixa que o medo te paralise, que o medo tome conta de ti, que a tua jornada se encerre ali e que tu fique dentro de um processo de paralisação. A nossa mente, ela nos prega muitas peças. Ela nos traz muitas vezes pela nossa necessidade de proteção, de evitar sofrimento, frustração, ela nos faz congelar. Ela nos faz paralisar diante dos desafios. Ou ela nos mostra que se em algum momento a gente já caiu naquela circunstância, se a gente repetir aquilo, a gente pode cair de novo. É um fato, podemos cair de novo, mas também podemos levantar. Porque se nós decidimos olhar para as quedas, nós estamos deixando de olhar para as vezes em que nós seguimos adiante. E o que é requerido de nós nessa caminhada de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de evolução, é olhar para todas as vezes em que nós conseguimos nos reerguer. Não existe estabilidade, linearidade num caminho de conhecimento, num caminho de autodescoberta. O que existem são oscilações, sim, mas são as minhas habilidades, as minhas virtudes, a minha capacidade de me manter perseverante no caminho, de me reerguer mesmo depois da queda, de mesmo tendo achado que eu caí e que não aprendi nada, eu possa olhar para aquilo e dizer, vou seguir, vou continuar, não vou desistir aqui, porque eu sei que o caminho continua. E eu não estou mais preocupada em onde eu vou chegar, e sim que eu tenho que continuar caminhando. Quando a gente traz isso para a nossa consciência e para o nosso coração, a gente traz uma espécie de acalento. Por quê? Porque a gente sai daquele lugar de autocobrança, de autoexigência, em que a gente precisa se colocar dentro de um espaço de perfeição e de linearidade de comportamento. A vida é expansão e retração. A natureza nos mostra isso. E se nós fazemos parte da natureza, nós fazemos parte de toda a obra da criação, os nossos momentos de vida também vão representar momentos de expansão e momentos de retração. E nesses momentos de retração, talvez a gente caia, escorregue, se suje. E o que a gente vai fazer? Levantar e continuar adiante. Por quê? Porque é a caminhada que nos constrói. É a caminhada que nos fortalece, é a caminhada que nos traz referências novas, é a caminhada que mostra as novas opções, é a caminhada que faz com que eu tenha novas perspectivas, novos pontos de vista, é a caminhada que me faz diferente. E assim como um rio que passa, nunca é o mesmo cada vez que a gente mergulha, nós não somos os mesmos cada vez que a gente escorrega. Porque quem escorregou lá atrás não é a mesma que escorregou hoje. Tem muito mais ferramentas essa de hoje para se reerguer muito mais rápido do que aquela lá de trás, que talvez não tinha tanta consciência, tanto conhecimento de si. Então, a cada nova escorregada, a cada novo tombo, a cada desafio que a vida te trouxer, te levanta e fica feliz. Porque cada vez menos tempo tu passa estendido no chão. Cada vez menos tempo tu fica parada, olhando e observando por que a coisa aconteceu. Não, eu já tenho recursos internos para poder seguir adiante. E eu decido seguir. Essa é a verdadeira caminhada evolutiva. Essa é a caminhada do autodesenvolvimento. A maturidade para reconhecer que não existe perfeição. Existe processo de elaboração interna que me faz em alguns momentos estar muito bem e outros não tanto assim, mas que eu continuo ali.
Não existe obrigatoriedade de eu acordar todos os dias de manhã com um sorriso no rosto. Vai ter dias que eu não vou ter vontade de levantar? Vai. Vai ter dias que eu não vou ter vontade de sair para treinar? Vai. Vão ter dias em que eu não vou ter vontade de seguir, cumprir as minhas rotinas? Sim. Mas o que eu vou fazer? Seguir. Porque quando eu não tenho vontade, quando eu acho que aquele não é o meu lugar, e mesmo assim eu insisto, ali eu descubro que existia um processo a ser transcendido. Ali eu descubro que existia um processo a ser compreendido. E ali eu me fortaleço. Ali eu cresço. Ali eu me desenvolvo. Então observa. Quais foram as situações que a vida já te trouxe em que tu te sentiu escorregando e tu te entristeceu contigo mesmo por ter achado que tu não tinha aprendido. E percebe como tu saiu muito mais fortalecido daquele processo. Isso é a verdadeira evolução. É perceber que cada vez menos tempo eu passo estendida no chão. E que eu posso, cada vez mais, me colocar aberta na caminhada, sem medo. Porque eu sei que se eu cair, eu vou levantar. Pensa nisso.